O nome, né, quarta via, vem justamente pelos 4 caminhos, né, sendo o quarto caminho o caminho que a gente acredita, o caminho que a gente aplica aqui com tantas famílias e até mesmo com nós mesmos, né. Existem então 3 caminhos que são os caminhos tradicionais que todo mundo segue, né, que a grande maioria das pessoas segue. E o primeiro caminho, o caminho que grande parte das famílias, né, a grande média das famílias brasileiras seguem, que é o primeiro caminho. E o que é o primeiro caminho? É aquele em que tudo que você ganha, ele gasta. Você serve como uma ponte para o dinheiro, né? Então o dinheiro passa por você como um duto onde ele entra, você tem o seu recebimento da sua renda, ele sai através de despesas. Muitas vezes despesas para poder custear o seu próprio custo de vida básico, né? Então moradia, lazer, saúde, etc. Existe uma ciência, né, que a pessoa, ela muitas vezes, ela se vê na obrigação ou na necessidade de poder, de gastar tudo que ela ganha, porque ela é imediatista. Ela acredita que não existe longo prazo, ou até mesmo ela pode até acreditar a longo prazo, mas ela não sabe como aplicar isso para a realidade dela. Com Ela não sabe certeza. como trazer isso para a realidade dela e só gasta tudo que ganha, né? Muito bom. Tem uma frase do Warren Buffett muito boa que resume isso, que ele fala que se você é, não construir algo que te dê renda enquanto você dorme, você vai trabalhar até a morte. E é esse o caso, né? Se você gasta tudo que você ganha, você não está construindo renda, então você realmente vai trabalhar até a morte. Então essa frase é muito impactante é exatamente para esse cara que ainda está no primeiro caminho, que é o pior de todos. O cara que tá no caminho 3, a gente entende. Super. Ok, entendemos. Agora, a pessoa que tá no primeiro caminho, cara, você tem que mudar urgentemente. Senão você vai trabalhar até a hora da sua morte. Né? E aproveitando então, o que é o segundo caminho? O segundo caminho é aquela. É a vovó que guarda o dinheiro embaixo do colchão, né? Porque o primeiro caminho a pessoa não guarda nada. No segundo caminho, a pessoa só guarda dinheiro na carteira, né? Ela acha que o dinheiro de hoje, o dinheiro de amanhã é a mesma coisa. Então, ela guarda o dinheiro no bolso, debaixo do colchão. Nesse caso, já é melhor que o primeiro. Você tem algum dinheiro, você tem um crescimento. Se a gente desconsiderar a inflação, o segundo caminho tem um crescimento linear. Hora que a gente entende que a inflação tem um crescimento exponencial, na verdade essa pessoa está perdendo dinheiro, né? A curva dessa pessoa é menos do que linear, né? Então a pessoa trabalha, guarda o dinheiro e no final ela tem muito pouco, né? Agora, imagina passar igual o nosso querido país vizinho passou com inflação de 100%. Nossa senhora. As pessoas que estavam no segundo caminho guardando o dinheiro é como se metade pegasse fogo do nada, né? Porque o poder de compra é corroído. E a gente foi um grande celeiro de papers acadêmicos de inflação, né? Quando a gente fala de Brasil, até o Plano Real, a gente não existia estabilidade econômica no país, não existia título pós-fixado no geral, porque vale o quê? Pré-fixado não vale nada. Passou um mês, multiplicou por 100%. Não existia a ideia de investimentos de longo prazo. E aí, aproveitando até a deixa, o terceiro caminho é muito mais aquela pessoa que olha o longo prazo, mas acaba que ela tem aquela cadeia de, poxa, tô aqui, junto meu dinheiro, invisto e vou seguir os próximos 30 anos para chegar lá. E aí é engraçado que você trouxe até na sua apresentação sobre, pô, em tanto tempo, em 5 anos eu já fiz tanta coisa, velho. Às vezes o que acontece é que aquela pessoa que ela tá no terceiro caminho, ela tá subindo no Everest, então ela já tem, eventualmente, já tem uma renda boa, tá lá, tá confortável, mas ela tá quase sufocando, porque, poxa, todo dia eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que guardar dinheiro, tudo à vista, meu Deus, o que que eu faço? E existe um caminho pra você descer ali, tá? Sabe? Tipo assim, você não precisa. Pô, quando você vai no Everest, você vai ter várias rotas que foram feitas à medida do tempo. E tem pessoas que são muito bem sucedidas em fazer isso acontecer. Bom, o legal de usar 30 anos agora, né? Na verdade, ano passado, em 2024, que foi 30 anos do Plano Real. Uhum. Então, imagina daqui 30 anos, pode nem ser o real. É? Então você Verdade. está construindo uma aposentadoria, nem a moeda você sabe qual vai ser, o nome da moeda que você vai se aposentar daqui 30 anos, né? Perfeito, perfeito. E aí a gente passa, depois dos 3 caminhos, a gente passa para o quarto caminho, né? Quarto caminho, que é a metodologia que a gente aplica
aqui com as famílias, onde a gente vê um crescimento em saltos. Então, diferente do terceiro caminho, né, que é o do mercado financeiro tradicional, onde o crescimento ele ocorre de forma exponencial. E por que a gente não faz o crescimento exponencial? Porque quando a gente vai para a matemática financeira da exponencialidade, o tempo está no expoente, né? Ou seja, a gente precisa de tempo para que o nosso montante ele aumente. Então, o que é mais eficiente? A gente esperar o tempo passar para poder chegar no patrimônio que a gente espera, ou a gente cresce em saltos? E é justamente isso que o quarto caminho preza, o crescimento em saltos, onde a gente tem 5 módulos do quarto caminho, onde a gente vai falar com um pouco mais de detalhes, mas a gente tem o módulo de construção de ativos, o módulo de pico de liquidez, de fabricação de recebíveis, tríade da escala e renda passiva vitalícia. São 5 módulos que compõem o quarto caminho, onde gera esse crescimento em saltos, gera esse crescimento de forma muito mais fácil de se escalar do que o que a gente normalmente vê dentro do mercado financeiro tradicional. E sendo justo, vamos falar de inflação também, né? Igual a gente falou do segundo caminho. No terceiro caminho, se a pessoa for boa, ela consegue ter um crescimento exponencial do patrimônio, né? Porque a maioria das pessoas não são boas e ainda perdem para a pessoa que só guarda o dinheiro. Tem gente que Tio do terreno. Então, assim, a pessoa boa do terceiro caminho, ela praticamente só mantém o poder de compra, porque a inflação também está exponencial. E isso que difere muito o nosso quarto caminho, porque como a gente cresce em saltos, o salto que a gente dá, a inflação ela tá lá embaixo ainda. Então a gente tem esse ganho acima da inflação, né? Que é o que realmente a gente procura, que é o ganho do poder de compra, o crescimento patrimonial. Pô, as pessoas não fazem, é muito fácil ficar no vício na dopamina lá, tipo, putz, a melhor ação do dia é essa. A bolsa tal aqui, oferta pública do assessor de investimento XPTO, mas você só pode colocar 1% do seu patrimônio e vai pagar CDI mais 20. CDI mais 20 é igual a zero. Não existe empresa que pague CDI mais 20. Existe uma contraparte lá do outro lado que vai falar, amigo, eu estou apertado, eu preciso que você me empreste dinheiro para sobreviver. O banco entende que aquilo não é o melhor dos mundos e fala, ó, investidor pessoa física, talvez eu tenha um papel que você goste. E aí a gente acaba virando um conflito de interesse no mercado financeiro, que é você empurrar um produto que não é bom para um cliente e é totalmente diferente do que a gente faz no quarto caminho. É realmente sair do risco especulativo que alguém deu um espirro ou alguém não performou na China para falar, cara, o segredo está nas suas mãos, é na ciência do dinheiro, é na máquina patrimonial, é na engenharia financeira. Você consegue casar tudo de uma forma que você tenha segurança de dormir, cara, só depende de mim. E eu tenho um baita time do meu lado para me ajudar. Então, pô, cara, fantástico. A gente foi, na verdade, foi imputada na nossa cabeça uma máxima, né? Uma máxima Não máxima. dentro do mercado financeiro, em que o mercado financeiro, ele sobe de escada, desce de elevador. E foi imputado isso de forma que essa é a máxima do mercado financeiro, é o que acontece. Mas a gente nunca pensou, tá, não tem como reverter essa lógica, né? Ou seja, e se a gente pudesse subir de elevador? Que é o que o gráfico do quarto caminho, em dois dos seus módulos, ele mostra, né? Que a gente consegue clonar o nosso patrimônio, como? Utilizando o seu terceiro motor, que a grande maioria das pessoas não usa, porque elas seguem pelos caminhos tradicionais, onde a gente vai usar o motor 1, que é o aporte mensal, a gente vai utilizar o motor 2, que é a reserva de valor, mas a gente não utiliza a capacidade de pagamento, que aí entra muito naquele conceito de TIR, mas que a gente consegue manipular a forma com que o dinheiro sai das nossas mãos, sai do nosso bolso, né? E também utilizando a sua capacidade de pagamento, o seu motor 3, para poder comprar ativos e multiplicar e clonar o seu patrimônio, que é o que duas fases dois módulos do quarto caminho mostram, né? Que é o pico de liquidez e a tríade da escala. Excelente. E quando a gente fala de quarto caminho, como que a gente consegue, quais são os primeiros passos para a gente realmente entrar nesse quarto caminho, né? Mas vamos pensar nos futuros patrimonialistas. Ele era o primeiro caminho, gastava tudo. Já entendeu que ele não pode gastar tudo, foi pro segundo caminho. Aí ele fala, tá, vou investir. Aí ele vai pro terceiro caminho, descobrindo ali o mundo dos investimentos por conta própria. Aí ele fala, tá, quarto caminho, qual que é o primeiro passo para eu ir pro quarto caminho? A gente tem 3 sistemas, né? 3 sistemas principais que regem o quarto caminho, né? Que cada um desses sistemas, eles também contém 4 engrenagens que guiam cada um desses sistemas, né? Então a gente tem, são sistemas, o primeiro sistema é o sistema de decisão, né? Que é o da ciência do dinheiro.
O segundo sistema é o sistema de reestruturação, onde a gente fala sobre engenharia financeira, né? E o terceiro sistema é o sistema de multiplicação, onde a gente fala sobre multiplicação de ativos, que é a máquina patrimonial. Então, de nada adianta a gente parar para olhar o nosso dinheiro e falar, poxa, vou apenas multiplicar, porque se os outros dois sistemas não estiverem dentro do seu papel máximo, agindo com a sua maior função, você não consegue multiplicar os seus ativos. Então você precisa de todas as engrenagens rodando da forma perfeita, né, rodando junto, para que você consiga utilizar todos os seus motores para construir de fato patrimônio.